Olá, eu sou o Shaul e nós estamos começando mais um episódio de Os Sábios Respondem. E o texto de hoje vem de Shemoth, de Êxodo, capítulo 3, versículo de número 2. E diz assim: E apareceu-lhe o anjo do Eterno em uma chama de fogo do meio de uma sarça. E olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Diante desse texto, é inevitável que nós façamos a seguinte pergunta: o que é que representa o simbolismo da sarça ardente? Afinal de contas, o Eterno poderia ter escolhido qualquer coisa para fazer pegar fogo. Poderia ter escolhido uma pedra, por exemplo. Ou então, ao invés de pegar fogo, poderia ter escolhido que a sarça reluzisse, brilhasse. Enfim, se o Eterno escolheu uma sarça e o fogo, isso significa que existe um simbolismo por trás desses dois elementos. Então, a pergunta de hoje é exatamente essa: o que é que esses dois elementos, a sarça e o fogo, que não consumia a planta, representam? E eu trouxe aqui nada mais, nada menos do que 11 diferentes leituras. Mas essas leituras não divergem em tudo, elas divergem na realidade no grau do detalhe. E elas estão divididas nos seguintes grupamentos. Bom, o primeiro grupamento de opiniões entende que a sarça é Israel. E aí nós temos diferentes comentaristas trazendo diferentes ideias. Por exemplo, Fílon, o judeu, diz que a sarça era simbólica do povo oprimido e o fogo simbolizava os seus opressores. E o fato do fogo não queimar a sarça indicava que o povo não seria destruído. Jarashi traz uma visão um pouquinho diferente. Ele entende que o fogo é símbolo da presença do Eterno durante o tempo em que Israel passaria por adversidades e que Israel passaria por essas adversidades com o apoio do Eterno e não seria consumido. Já o Midrash Tanhumá escolhe trazer a seguinte interpretação: o Eterno escolhe se revelar a partir de uma sarça porque Israel estava num estado tal de humildade e opressão que ele escolheu também se manifestar a partir de uma planta humilde e espinhosa, justamente para mostrar uma certa solidariedade com o povo de Israel. E essa leitura do Midrash Tanhumá, ela também influencia outras leituras de outros sábios. Por exemplo, Rabi Soloveitchik diz o seguinte, que esse Midrash ele indica uma empatia, mas é uma empatia que ocorre nas mais variadas situações, ou seja, sempre que Israel estiver numa situação degradada, o Eterno estará ali com Israel. E para o Rabi Soloveitchik, o fogo, na realidade, representaria a fé interna do povo de Israel, que não deixaria de existir nem mesmo nas condições mais adversas. Já o Rabi David Etengoff, a partir do Midrash Tanhumá, chega a uma conclusão um pouquinho diferente. Ele entende que o ato do fogo queimar e não se consumir era indicativo de que aquele era um fogo contínuo, o que simbolizaria um compromisso renovado do Eterno de não permitir que Israel se extinguisse de geração em geração. Portanto, o fogo que queimava continuamente e não destruía a planta indicaria as diversas gerações de Israel que passariam por essas dificuldades, mas não seriam consumidas. Existe uma segunda opinião com relação ao que a sarça representa. E nesse caso, nós temos aqui a opinião do Midrash e também de Rabbeinu Bechaya de que a sarça represente o Sinai. O Midrash Rabbah, ele traz talvez uma das interpretações mais conhecidas, a de que a sarça ardente seria um símbolo profético do fogo que queimaria sobre o Sinai no momento da outorga da Torá, mais especificamente dos 10, entre aspas, mandamentos, que na realidade são 10 ditos e não 10 mandamentos. E aí, para poder estabelecer essa relação, o Midrash parte da semelhança da palavra Sené com o monte Sinai. Sené, que significa sarça,
E o Midrash entende, então, que o Monte Sinai recebera esse nome justamente por causa de ter a presença de sarsas. Sinai seria uma forma plural a partir da palavra Sené. Portanto, no momento em que a Torá traz a sarça ardendo, está profeticamente dizendo que seria a partir dali que Israel receberia a Torá. Existe uma terceira leitura que diz que a sarça representaria o próprio Moisés. Essa é a opinião de Seforno e de Flávio Joséfo. Seforno diz o seguinte, que a sarça ardente indicaria que Moisés ainda não tinha atingido o nível profético que o Eterno desejava e esperava para ele. A sarça é uma planta muito humilde e ainda assim ela serve como, entre aspas, um intermediário para que o Eterno falasse a ele. E nós sabemos, a partir do restante do relato da Torá, que em dado momento o Eterno fala com Moisés, entre aspas, face a face, como um homem fala a outro homem. Mas, evidentemente, não era o caso aqui. Então, Seforno entende que o Eterno escolheu se manifestar através de uma planta muito humilde para mostrar que até mesmo essa planta já estava num nível mais elevado com aquela manifestação do que o de Moisés, e Moisés precisaria evoluir espiritualmente. Já a leitura de Flávio Joséfo é um pouco diferente. Flávio Joséfo concorda que a sarça represente Moisés, mas entende que o fogo que queima continuamente sobre a sarça seria a presença do Eterno continuamente durante os episódios que Moisés estaria à frente para a libertação do povo de Israel. Então, que enquanto Moisés estivesse enfrentando o faraó no Egito, com todas aquelas circunstâncias que envolviam as 10 pragas, o Eterno estaria com ele a todo momento. Mas para que escolher uma dessas interpretações se você pode ter mais de uma leitura? É o caso do Rabbi Louis Ginsberg. No livro Legends of the Jews, ele descreve o seguinte, que a sarça era uma planta que não poderia ser usada para a idolatria, porque não era uma planta que desse madeira suficiente para que se fizessem ídolos. E esse seria um dos motivos principais pela escolha da sarça para a manifestação do Eterno, uma vez que o Eterno não se manifesta em meio à idolatria. E ele concorda com Rabbi Soloveitchik de que o Eterno sofre junto com Israel e isso seria o indicativo do fogo. Portanto, ele entende que a questão do fogo queimando na sarça é aquela questão do Eterno acompanhando Israel no seu sofrimento, mas traz também essa visão adicional com relação à idolatria. E existem ainda outras opiniões que trazem leituras bem diferentes. Por exemplo, a Bíblia de Estudo Study Tanakh, baseada no texto da New JPS, ela ignora por completo a sarça e se foca no fogo. E diz o seguinte, que o fogo lembra algo divino, pois não tem substância, mas é ao mesmo tempo poderoso, perigoso, iluminador e purificador. E a New JPS Study Tanakh, então, vê esses atributos como sendo elementos que o Eterno queria revelar acerca de si mesmo para o próprio Moisés. E por fim nós temos também a visão de Rabban Gamliel, que dizia o seguinte, que na realidade o Eterno queria ensinar para Moisés, uma vez que Moisés estava com uma autoestima muito baixa, e isso pode ser visto a partir do diálogo que acontece naquela ocasião, que nem mesmo a planta mais insignificante seria desprovida da presença do Eterno. Então, a sarça teria essa ideia de uma planta insignificante e ajudaria Moisés a entender que o que importa é a presença do Eterno e não o quão insignificante se é. Bom, resumidamente, então, quais são as 11 opiniões? Primeira, que a sarça representa o povo e o fogo representa os opressores. Segunda, a sarça representa o povo e o fogo as adversidades. Terceira, a sarça representa o povo e o fogo representa o Eterno. Quarta, a sarça representa o povo e o fogo representa a fé.
Quinta, a sarça representa o povo e o fogo as gerações. Sexta, a sarça representa o monte Sinai e o fogo a outorga da Torá. Sétima, a sarça e o fogo representam a necessidade de Moisés evoluir espiritualmente. Oitava, a sarça representa Moisés e o fogo representa a presença do Eterno. Nona, a sarça representa o povo, mas também um repúdio à idolatria, e o fogo representa o próprio Eterno. Décima, o fogo representa a presença do Eterno ao mesmo tempo poderosa, mas também perigosa. E 11ª, até a planta mais humilde tem a presença do Eterno nela. Agora a bola está com você. Qual dessas leituras faz mais sentido para você dentro do contexto da narrativa bíblica? Deixe seu comentário na nossa página no endereço que aparece aqui embaixo do vídeo. Muito obrigado e até o próximo episódio.